Oi, gente. Eu quero gravar esse vídeo e eu vou pensar se eu vou postar ele, porque ele é algo muito particular. Antes de falar, já tô até me emocionando, dá um negócio aqui. Quando eu falo questão de ser mãe, em alguns momentos eu brinco. E o que eu vou falar é sobre a minha mãe. Ela provavelmente vai ver esse vídeo, que ela vê meus vídeos. Eu fui uma pessoa que foi criada pela minha avó, como a maioria dos brasileiros. Criado por vó, né? Porque a minha mãe morava em uma outra cidade com o meu padrasto. E tô resumindo, tá, gente? E o que acontece? Eu só passava férias com a minha mãe. E minha mãe tinha um outro filho, que é meu irmão por parte de mãe. E é muito sério que eu vou contar, não sei se eu posso contar. É muito particular. Bom, a minha mãe foi casada por uns... Casada não, morava junto por uns 15 anos, por aí assim. E nesses 15 anos, a minha mãe, ela sofreu muito, né? No relacionamento. Na época a gente não entendia sobre questão de relacionamento abusivo, sobre tudo isso. E ela apanhava muito desse meu padrasto. E isso por uns 15 anos, assim, mais ou menos, né? Esse relacionamento da minha mãe com o meu padrasto. Então... E meu irmão só veio de férias. Nas férias. Então, o que acontece? Minha mãe, quando decidiu separar, sair desse relacionamento, porque ela não conseguia sair direito, porque era realmente um relacionamento tão abusivo, através de ameaças, que ela não conseguia sair. E ela ficava. Hoje eu entendo que ela ficava por causa do filho. E na época que minha mãe realmente decidiu sair do relacionamento, ela tentou, foi atrás com o advogado, ver se conseguia ter a guarda do meu irmão. E no meio disso tudo, o juiz decidiu que meu irmão teria que decidir com quem ele ia ficar. E meu irmão tinha uns 6 anos de idade nessa época. Olha que absurdo, uma criança de 6 anos de idade não tem noção do que está acontecendo. E ela tem que decidir com qual dos pais ela tem que ficar. E no meio disso tudo teve ameaça para uma criança de 6 anos de idade. Muitas das vezes, quando o homem não quer que a criança fique com o pai, não é porque ela ama o pai. Quer dizer, não é que ela ama o filho. É simplesmente porque ela quer ver o ex ou a ex-parceira infeliz. Ela quer infernizar a vida do ex-parceiro. E ameaçou meu irmão que se ele ficasse com a minha mãe, decidisse ficar com a minha mãe, ele nunca mais na vida poderia chamá-lo de pai. Se visse na rua, não poderia chamá-lo de pai. E meu irmão era louco pelo pai. Tá. No meio disso tudo aconteceu e acabou meu irmão decidindo ficar com o pai. Minha mãe foi embora, que ela não morava naquela cidade. Eu resumi pra caber no vídeo. E tá. Minha mãe foi embora, teve que ir embora, não pôde ficar mais lá. E a minha mãe quase não via o meu irmão, a gente quase não via. Raramente ele vinha passar férias com a gente. E nesse período todo a gente não sabe o que aconteceu com ele. Assim, porque não estávamos conviventes. Então, minha mãe foi embora para uma outra cidade, ela não podia fazer nada. Eu também me mudei, e anos depois, e meu irmão também nunca falava nada para nós, até porque meu irmão, ele tinha uma deficiência também, mas era ciente das coisas, lógico, só que tinha uma dependência emocional muito grande do pai. E eu, como filha, eu nunca entendia por que minha mãe tinha escolhido ficar com meu irmão. Ai, isso é muito ruim. Bom, voltei. E na época eu não entendia, porque quando a gente é filho, a gente não consegue compreender o amor de uma mãe. A gente só consegue compreender quando a gente é mãe, quando a gente gera um ser.
E há 2 anos, mais ou menos, vai fazer, o meu irmão, ele sofreu um acidente. E, infelizmente, ele morreu, veio a óbito. Aonde eu quero chegar no meio disso tudo? Que a gente tem que tentar, no mínimo possível, compreender uns aos outros, principalmente seus pais. Mas a gente só vai ter essa maturidade com o futuro, né? Não é instantâneo, isso é com o tempo. E quando se tem um filho, ambos têm que olhar para a criança, nunca olhar para o seu ex-parceiro ou para a sua ex-parceira. Você nunca tem que ver o seu ex lá na frente, ou sua ex. É o seu filho. O importante agora é o seu filho e o que vão fazer junto por eles, se não estão juntos. É o bem-estar de uma criança. E o que eu quero no meio disso tudo é dizer que a justiça, muitas das vezes, ela é falha, porque eles não conseguem analisar as coisas corretamente, eles não têm como é que eu posso dizer? Que no meio de tudo, realmente, a justiça, ela é falha. E minha mãe perdeu um filho. E meu irmão, no meio disso tudo, ele perdeu a mãe também. Porque o pai não permitia que o filho estivesse com a mãe. Era raramente ele poderia estar com a gente. O cuidado era pouco. O que eu quero dizer é que se você é mãe, se você é pai, seja responsável. Tenha responsabilidade afetiva com um ser que você está criando para o mundo. Seja responsável. E nunca fale mal do seu parceiro ou da sua parceira, que já que vocês não estão juntos, para seus filhos. Não manipule a mente de uma criança. Deixe ela simplesmente ser livre. Deixe ela escolher o que ela bem entende para a vida dela. É muito difícil ser pais. É muito difícil. Então pense muito bem. Quando casarem, conversem com seus parceiros se realmente é aquilo que vocês querem, se é ter uma família, ter um filho e como vai ser. Coloca tudo na balança para que futuramente as coisas desandem e vocês não sabem como reorganizar a bagunça, a merda que a gente mesmo cria quando envolve criança. Porque nesse momento de uma separação, os adultos, eles se tornam meio que imaturos no meio de tudo isso. E não olha para a criança, não olha para a necessidade da criança. Porque ambos estão feridos e ambos querem ferir uns aos outros. E para isso, usam da criança. E no meio de tudo isso, quem perde é uma mãe. Quem perde é um filho. Pouco se ouve de um pai que perde um filho. Porque os pais, de fato, eles não estão preocupados com seus filhos. Infelizmente, é isso. É uma verdade que poucas falam. É uma verdade que poucas pessoas dizem. O quão é difícil ter filhos e o quão é difícil quando se divorciam, quando se separam. É tão difícil quando não tem equilíbrio nesta balança e quando não coloca prioridade, que é um filho, que você não pode brincar com uma criança. Você não pode de maneira brincar, porque ela vai crescer e a mente dela vai ser bagunçada por sua culpa. Infelizmente, só sua culpa. Entende? Então, é isso, um pouquinho da minha história. Mãe, desculpa aí. E tenham responsabilidade afetiva pelos seus filhos.